E se eu te dissesse que o Ben 10, aquele desenho que a gente assistia sem parar, tem muito mais a ver com o Nietzsche do que você imagina? Não é só sobre monstros e lutinhas, é sobre amadurecer, encarar o caos e aprender a carregar o peso das próprias escolhas. Fica comigo até o final, porque você vai descobrir como um simples relógio alienígena pode ensinar mais sobre filosofia e estoicismo do que muita aula chata por aí. O fardo do poder e a responsabilidade de carregar o relógio. Quando a gente pensa no Ben 10, a primeira coisa que vem na cabeça é o Omnitrix, né? Aquele relógio que qualquer moleque de 10 anos adoraria ter pra virar um alien e ser quebrando tudo. Mas se você parar pra olhar com calma, o que o Ben ganhou não foi só diversão, ele ganhou um fardo. O Omnitrix é basicamente um peso que obriga ele a amadurecer antes da hora. Nietzsche falava muito disso, do peso das escolhas, da responsabilidade que a vida coloca nas suas costas e que, cedo ou tarde, você precisa carregar. Na nossa vida não é muito diferente. Pensa aí, quem tem 18, 20 anos, às vezes ainda quer só curtir e viver sem pensar muito nas consequências. Mas aí vem a faculdade, a pressão da família, o primeiro emprego, a cobrança de ter dinheiro, ou até a comparação com os amigos que parecem estar, entre aspas, na frente. É como se cada um de nós tivesse um Omnitrix invisível no pulso, que coloca um peso extra no dia a dia. Você pode até fingir que ele não tá ali. Cedo ou tarde, você vai precisar encarar. Nietzsche chamava isso de amor fati, que significa amar o destino. Em vez de reclamar do peso, você abraça ele e diz: é isso, essa é minha vida, e eu vou fazer o melhor com o que eu tenho. O Ben passa justamente por isso. No começo ele só queria se divertir, usar os aliens para impressionar os outros, mas logo ele percebe que transformação traz consequências. A cada vilão derrotado, ele entende que não dá para usar aquele poder sem pensar. É a mesma coisa quando você começa a ganhar responsabilidades reais. Não dá mais para gastar todo o salário em festa, não dá para fugir do chefe ou dos boletos. Um episódio que mostra isso é quando o Ben começa a perceber que usar o Omnitrix não é só uma escolha dele, mas uma decisão que pode afetar o mundo inteiro. É o momento em que o moleque percebe: cara, não posso mais ser só criança, preciso segurar essa bronca. E olha que louco, isso é exatamente o que a vida faz com a gente quando saímos da adolescência. Você não pede o peso, mas ele vem. O amadurecimento acontece quando você para de fugir dele e começa a carregar o relógio com orgulho. O confronto com o próprio eu, a luta interna de Ben. Um dos pontos mais interessantes do Ben 10 é que, apesar de ter acesso a dezenas de formas alienígenas, ele nunca deixa de ser só um garoto que precisa lidar com as próprias inseguranças. Muitas vezes, o Ben não queria a responsabilidade do Omnitrix. Ele queria só jogar videogame, brigar com a Gwen, comer besteira e ser normal. Só que o relógio sempre lembrava: não tem volta. Você carrega esse poder e precisa decidir o que fazer com ele. É como se o Ben tivesse duas versões de si mesmo brigando o tempo inteiro. O moleque preguiçoso e o herói que o mundo espera. Se você parar pra pensar, essa briga interna é a mesma que a gente vive quando entra na vida adulta. De um lado, existe a vontade de continuar de boa, vivendo sem preocupações. Do outro, existe a pressão de ter que amadurecer, assumir responsabilidade, pagar contas, planejar futuro. Nietzsche falava justamente dessa luta. O ser humano é algo que precisa ser superado. Ou seja, você precisa vencer essa versão mais fraca, mais cômoda de você mesmo, para conseguir evoluir. Quem tem 25, 30 anos sente isso na pele. Às vezes você acorda e pensa: queria que a minha vida fosse mais simples como na época da escola. Mas aí lembra do boleto, do trampo, das expectativas que jogam em cima de você. É como o Ben olhando pro Omnitrix e pensando: cara, eu não pedi isso, mas tá aqui, e eu preciso lidar. É nesse confronto que nasce o amadurecimento. Quando você entende que fugir só piora as coisas e que encarar é a única saída. Tem um episódio em que o Omnitrix trava e o Ben fica preso em uma forma alienígena que ele não controla direito. A metáfora é perfeita. Às vezes você se sente preso em uma fase da sua vida sem saber como agir, e a única forma de sair dali é se esforçando para dominar o que antes parecia impossível. Nietzsche diria que é nesse momento que você se supera, que o confronto interno não é um erro, é o caminho natural de quem quer se tornar mais forte. Estoicismo em ação, manter a calma diante do caos. Uma coisa que sempre me chamou a atenção no Ben 10 é o tanto de situações caóticas que ele enfrenta. Não é só sobre brigar com vilões gigantes, é também tomar decisões rápidas que podem mudar tudo em segundos. E se você reparar, o Ben nem sempre vence porque é o mais forte. Muitas vezes ele vence porque consegue manter a calma no meio do caos. Isso é puro estoicismo em ação. Não controlar o que acontece fora, mas aprender a controlar como você reage por dentro.
Na vida adulta, essa lição pega pesado. A gente nunca vai controlar todas as variáveis. O chefe que muda tudo em cima da hora, a economia que desaba, o relacionamento que não deu certo, a família que cobra sem parar. É como se o mundo fosse uma batalha intergaláctica constante, e você não tem como desligar o Omnitrix. O que sobra? Controlar sua postura diante disso tudo. Nietzsche dizia que a vida é caos, e o que diferencia os fortes é justamente a capacidade de não se perder no meio desse turbilhão. Eu lembro bem que no Ben 10 tinha muitos momentos em que o Ben queria sair correndo para resolver as coisas no impulso, mas o vovô Max segurava ele e falava para ele pensar antes. Isso é quase Marco Aurélio falando com ele. Não se abale pelo que não depende de você. Às vezes o Ben percebe que ser alienígena não resolve tudo, porque a verdadeira batalha não é externa, mas interna. Ele precisa segurar a emoção, analisar, respirar e só então agir. E olha como isso bate com a nossa rotina. Quantas vezes você já quis explodir de raiva no trabalho, responder alguém no impulso ou jogar tudo pro alto? A filosofia estoica é esse lembrete de que o mundo vai ser caótico, mas o seu papel é não deixar que o caos defina quem você é. O Ben aprendeu isso apanhando, errando, e nós também aprendemos assim, tomando na cara. O amadurecimento vem quando você entende que perder a cabeça não resolve nada, mas manter a calma pode mudar tudo. O eterno retorno das escolhas. Nietzsche tem uma ideia que parece até coisa de ficção científica. O eterno retorno. Ele dizia mais ou menos assim: e se você tivesse que viver a mesma vida, exatamente do mesmo jeito, infinitas vezes? Você aceitaria? Parece papo viajado, mas pensa no impacto disso. Cada escolha que você faz, por menor que pareça, teria que ser repetida eternamente. Não tem como escapar. Agora pensa no Ben 10. Toda vez que ele ativa o Omnitrix, ele faz uma escolha. Pode ser virar o quatro braços e resolver tudo na pancada, ou virar um alien que exige mais estratégia. Às vezes ele escolhe na pressa, dá ruim e ele precisa ter que lidar com as consequências. Não tem botão de reset. O episódio termina, mas a lição fica. Isso é o eterno retorno na prática. Cada decisão volta de um jeito ou de outro, para te lembrar que não dá para viver sem pensar nas consequências. Na vida adulta é igualzinho. A escolha de gastar o salário inteiro em uma noite pode parecer divertida no momento, mas no dia seguinte, quando chega a fatura ou o aluguel, o retorno bate na sua cara. A decisão de não estudar, não se preparar, pode parecer confortável agora, mas daqui a alguns anos você percebe que aquela escolha se repetiu, porque você continua preso no mesmo lugar. Nietzsche queria que a gente refletisse. Você viveria essa vida de novo sem mudar nada? Se a resposta for não, é sinal de que algo precisa mudar hoje. E isso é muito Ben 10. Ele começa como um moleque que age sem pensar, mas aprende a encarar cada erro como algo que volta e ensina. Ele começa como um moleque que age sem pensar, mas aprende a encarar cada erro como algo que volta e ensina. Quantas vezes a gente não sente isso? Você toma uma decisão errada no amor, no trabalho, na amizade, e parece que a vida fica te colocando naquela mesma situação até você aprender. É quase como se nosso Omnitrix interno estivesse travado no mesmo alien, até que a gente entenda que precisa escolher melhor. E amadurecer é exatamente isso. Aceitar que as nossas escolhas voltam, sempre, e que é melhor se responsabilizar por elas do que fingir que não existem. Do garoto imaturo ao além do homem. Se tem uma coisa que Nietzsche falava que parece ter sido escrito pro Ben 10, é do Übermensch, ou além do homem. Esse conceito é basicamente o seguinte: existe o homem comum, que vive preso em regras, na moral dos outros, no que a sociedade manda. E existe aquele que cria os próprios valores, que não aceita viver pela régua alheia. Ele não é perfeito, mas é alguém que amadureceu tanto que já não depende das expectativas externas para saber quem é. Agora, olha o arco do Ben. No começo, ele é só um moleque imaturo que usa o Omnitrix para impressionar, brincar, se sentir o cara. Só que com o tempo, ele começa a entender que ser herói não é só sobre fama, nem sobre se divertir. É sobre responsabilidade, sobre decidir por conta própria o que é certo, mesmo quando todo mundo espera outra coisa dele. Esse é o caminho do além do homem. Sair da sombra dos outros, no caso até da Gwen e do vovô Max, e criar o próprio código de vida. Na vida adulta, isso bate forte. Quando você tem 18, 20 anos, ainda vive muito no padrão do que os outros querem. Faz faculdade X, trabalha em Y, se comporta assim. Mas chega uma hora, principalmente perto dos 30, em que você percebe que continuar seguindo só o que os outros dizem é viver como um boneco. Amadurecer de verdade é quando você para e fala: ok, quais são os meus valores e o que eu quero carregar no meu Omnitrix? Nietzsche diria que esse é o ponto em que você para de ser só mais um e começa a criar sentido na própria vida. É sair da posição de vítima das circunstâncias e se tornar o autor do seu destino. O Ben mostra isso toda vez que escolhe lutar, não porque alguém mandou, mas porque ele decidiu que é o que precisa ser feito. E é aí que o desenho deixa de ser só sobre monstros e vira uma metáfora sobre o que todos nós buscamos: a liberdade de viver segundo as nossas próprias regras, mesmo que o mundo inteiro esteja esperando outra coisa de nós. No fim das contas,
O Ben 10 nunca foi só um desenho sobre um garoto com um relógio cheio de aliens. Foi, sem querer, uma metáfora sobre aquilo que todos nós enfrentamos. O peso das escolhas, a luta contra nós mesmos, o caos que insiste em nos derrubar e a necessidade de criar o nosso próprio caminho. Nietzsche falava que a vida não é só sobre buscar conforto, mas sobre encarar o caos de frente e se transformar em alguém mais forte a cada desafio. E é isso que o Ben faz. Ele amadurece, erra, aprende e pouco a pouco ele deixa de ser só um moleque para se tornar alguém que carrega o seu destino sem medo. A real é que todos nós temos um Omnitrix invisível no pulso. São as responsabilidades, os sonhos, os medos, os erros que voltam para nos ensinar. O que vai definir que você é não é se esses pesos vão aparecer, porque eles sempre aparecem. O que vai definir é se você vai fugir deles ou encarar de frente. E como Nietzsche diria, amar o seu destino é a única forma para realmente se tornar alguém maior. Então, se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilha com aquele amigo que também cresceu assistindo Ben 10 e hoje está tentando decifrar a própria vida. Porque no fim, todos nós estamos aprendendo a carregar o nosso relógio. E talvez seja isso que nos transforma em quem realmente somos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Vejo vocês na próxima oportunidade e tchau!